Olá, Deus abençoe sua vida. Hoje nós vamos ler toda a primeira carta de João. Então, vamos ler o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, hoje nós vamos ler toda a carta de João. Primeira carta de João. João escreve essa carta, ele está ali pastoreando a igreja de Éfeso. É uma carta muito linda. Então, ele começa a sua primeira carta com uma palavra da vida. É muito interessante, ele começa assim: o que era desde o princípio, e o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então ele traz esse conceito aqui tão forte da palavra da vida. Ele diz assim: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Então, quem é a palavra da vida? Jesus Cristo. Verso 5 até o final aqui do primeiro capítulo. Você vai perceber que os capítulos aqui da primeira carta de João são capítulos menores. Ele fala sobre andar na luz. Olha como que ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. João está dizendo, nós transmitimos o que ouvimos dele. Dele quem? Jesus, da palavra da vida. Deus é luz, nele não há trevas. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você vai perceber ao ler a primeira carta de João que ele é muito direto. Ele está dizendo, ou você é das trevas ou você é da luz. Não tem meio termo. João está pastoreando uma igreja madura, a igreja ali em Éfeso, que foi estabelecida pelo apóstolo Paulo lá em Atos 19. Então é uma igreja madura, uma igreja teologicamente bem estruturada. Teve Paulo como pastor, teve Timóteo como pastor. Por isso que ele está falando a crentes aqui maduros. Então ele é bem direto mesmo. O capítulo 2, ele traz essa sequência do que ele estava falando aqui no capítulo 1. Capítulo 2 ele diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, é uma carta muito preciosa, porque ele começa com essa expressão, filhinhos, e João escreve assim como ninguém, mas ele traz aqui, para mim e para você, esse entendimento de Jesus como nosso intercessor diante do Pai, como nosso advogado. Ou seja, o pecado, ele é um acidente, ele pode acontecer, mas se acontecer, nós podemos ir até Deus com arrependimento, com confissão, e nós temos diante de Deus um intercessor. Para quê? Para interceder por nós, por nós. Quando nós chegamos aqui no verso 7, ele diz assim, ó, amados, não escrevo a vocês o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Ele vai continuar dizendo assim, olha, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Então, o estar na luz não é apenas uma declaração. O estar na luz é uma realidade que eu vivo, principalmente no meu relacionamento vertical com Deus e no meu relacionamento horizontal com meu irmão. Ele vai dizer o verso 11, mas quem odeia seu irmão e está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então olha o que ele diz, mas quem odeia o seu irmão, a gente percebe que uma pessoa está imersa às trevas pela maneira que ele trata o seu irmão. E aí ele vai usando expressões aqui, ó. Filhinhos, eu vos escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados. Ele fala, pais, eu escrevo a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram malignos. Filhinho, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovem, eu escrevi a vocês porque são fortes. Olha a categoria. Filhinhos, ele está dizendo, filhinho é aquele que está lutando com o pecado. É quem nasceu de novo. Mas você não vai ficar como filhinho pro resto da vida. Você vai amadurecer. E aí você não luta mais com o pecado.
Agora você é jovem, você já está vencendo o diabo. Mas chega um momento que você continua crescendo. Você não vai ser jovem a vida toda, mas você se torna pai. Você não está lutando mais com o pecado, você não está lutando mais com o diabo. Agora o seu esforço é em conhecer mais e mais o Senhor. Verso 15 até o verso 27, ele vai falar sobre que nós não devemos amar o mundo. E João aqui ele é muito direto, muito direto, muito direto. Então ele começa aqui, olha, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembra que eu falei? João é muito direto. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Verso 18, ele vai falar da advertência contra o anticristo. Então perceba, ele falou sobre amar o mundo. Entenda, o mundo está na regência do anticristo. O espírito do anticristo já está manifestando no mundo. E aí ele fala assim, olha, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês já ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Então, quando você olha para o mundo, você percebe que todo mundo ele está sendo construído num papel de anticristo, de estar contra Cristo. E talvez você já sofreu na pele esse posicionamento por ser um cristão. Verso 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele fez, a vida eterna. Então, olha o que ele diz, quando vocês cuidam, então há um esforço da minha parte e da sua parte para permanecer naquilo que recebemos. Verso 28 e 29, ele fala sobre os filhos de Deus. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenham confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se você sabe que ele é justo, saiba também que todo que pratica a justiça é nascido dele. Então ele está falando sobre como filhos de Deus permanecermos em Deus. O capítulo 3, ele começa dizendo assim, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quando eu leio isso aqui, eu volto lá no Evangelho, Jesus falando algo tão parecido com os discípulos. No próprio Evangelho de João, ali no capítulo 17, isso fica tão evidente, tão evidente. Olha o verso 4, capítulo 3. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Você sabe que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu ou não conheceu. Olha a linguagem joanina, a linguagem de João. Ou você está contra o pecado ou a favor do pecado. Ou você está pecando ou você já abandonou o pecado, porque ele te resgatou do pecado. Volto a dizer, João está escrevendo para uma igreja madura. É ou não é? Ah, pastor, a carne é fraca. Não, João está dizendo assim, é porque você não está nele, não está em Cristo. Porque quando você está em Cristo, você abandona o pecado. E aí ele vai dizer no verso 7, olha, que ninguém vos engane, né, na prática da justiça. Verso 11, ele fala do amor fraternal. Olha como começa o verso 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não sejam como Caim. Ele vai buscar lá em Caim. Porque ele está falando de amar uns aos outros, e Caim é aquele que não amou seu irmão. Por isso ele vai dizer, Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Então preste atenção, ele está falando que Caim pertencia ao maligno, porque matou o irmão. Se eu estou aqui falando mal do meu irmão, querido, eu não estou me movendo em Deus, eu estou me movendo no maligno. E ele vai continuar no verso 16, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu acho a carta de João, e muitos vão ver a carta de João, e a linguagem de João, filhinhos, amados,
como se fosse algo tão suave. Eu acho ela tão forte, tão direta, nos chamando para um compromisso. Ou você é, ou você não é. O capítulo 4, ele traz um ensino muito importante. Como discernir os espíritos. Ele vai dizer, amados, não creio em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Examine. Mas eu examino como, pastor? Conferindo nas escrituras. Eu não fico ali igual um passarinho. Já viu um filhote de passarinho no ninho? Ele abre o bico e tudo que é jogado na boca ele vai engolindo. Nós não somos assim. Nós devemos examinar segundo as escrituras. Terminamos a carta de Pedro. Pedro falou dos falsos mestres. João está falando. Pedro disse, tinha no tempo dos profetas, tem nos dias de hoje. Então eu examino tudo. Vou reter o que é bom, vou lançar fora o que não presta. Olha o verso 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, duas informações que eu queria frisar aqui no capítulo 4, para irmos para o último capítulo. Então, ele fala sobre permanecer nele e como nós sabemos que estamos em Deus, permanecendo nele, pelo Espírito Santo que foi nos dado. Lembre que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E ele fala também aqui sobre testemunhar que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo, se alguém confessar publicamente. Por isso que é tão importante. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu decidi seguir a ordenança de Jesus, que é o batismo, porque o batismo é uma declaração pública de que agora minha vida pertence a Ele. E aí nós vamos ver aqui o capítulo 5. Capítulo 5, ele começa falando sobre a fé no Filho de Deus. Ele diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Quem foi gerado? Jesus. O salmista diz, hoje eu te gerei. Então, falando de Cristo. Então, entenda, todo aquele que crê em Jesus, crê que ele é o Cristo, é nascido de Deus. O verso de número 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Lembra do que Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 14? Que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem da justiça, do juízo e do pecado? Quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Então, ele é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Observações finais. Essa carta vai terminar aqui, o verso 13. Ele vai dizer assim, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Gente, eu vou ler isso aqui de novo. Eu queria terminar essa carta com esse versículo. Olha. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Porque muitas vezes nós achamos que é só chegar e pedir. Eu preciso alinhar o que eu estou pedindo à vontade de Deus. Se o que eu estou pedindo está alinhado com a vontade de Deus, então eu tenho um sim e o amém de Deus. Então essa carta ela é muito preciosa. O verso 21, eu acho muito interessante como que João termina essa carta. Verso 21 é um versículo, uma frase simples, direta. Ele diz assim, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então, diferente das demais cartas, que tem uma saudação final, essa carta é uma orientação preciosa e direta. Até porque nós vamos ver a segunda e a terceira carta de João, onde ele vai trazer mais informações. São cartas bem pequenas, mas muito preciosas para que possamos ler. Quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler 2º e 3ª João e a carta de Judas. São cartas pequenininhas,
e vamos juntos ler essa carta para entrarmos, então, na reta final do livro de Apocalipse. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir.